Olá, boa noite, graça e paz a todos, amados irmãos, que a partir desse exato momento passa a se conectar juntamente comigo através aqui da transmissão de mais um culto, né? Hoje escola bíblica dominical, ou melhor, dominical não, isso não é domingo hoje é quinta, a força do hábito, né? A escola bíblica que nós realizamos na quinta-feira, sempre às quinta-feiras, aqui através das nossas redes sociais, do Facebook da PIB de Timbaúba. E então, a partir de agora, fica conosco, compartilhe esse vídeo, o link, para que a palavra de Deus alcance mais pessoas, tá certo? Então, se conecta aí juntamente conosco agora. Hoje eu vou tratar de um tema que se encontra no livro de Salmos, capítulo 51, do versículo 1 ao 10. Atenção, você que nos assiste, abra sua Bíblia agora no livro de Salmos, capítulo 51, do versículo 1 ao versículo 10. Você deixa sua Bíblia aberta, porque hoje nós vamos estudar um pouquinho desse texto e vamos trazer lições, aplicações para a nossa vida nessa noite abençoadora. Eu vou estar agora também fazendo aqui, iniciando a nossa live, trazendo um momento de oração. Vou estar orando aqui, pedindo a Deus a condução desse estudo, desta aula de hoje. Hoje não teremos aqui a parte do louvor, os nossos irmãos, né? A minha esposa está um pouco enferma, o Leandro também está com um resfriado aí, então não vai poder estar com a gente aqui nessa parte do louvor. Então nós vamos entrar já diretamente com o estudo. Sendo que antes do estudo, a primeira coisa a se fazer na nossa vida, em qualquer coisa, é orar. Tudo que você fizer, tudo que você decidir, né, antes, comece orando. Nós temos que começar orando, sempre. Comece orando, antes de tomar decisões, antes de fazer suas escolhas, antes de qualquer coisa na sua vida. Ore ao Senhor, peça orientação a Deus, peça a bênção de Deus, para que a gente não tome decisões, escolhas erradas. Inclusive, para você ler a Bíblia, para você estudar a Bíblia, você precisa orar. Muitas pessoas têm um hábito de que, chegou aí, eu vou abrir a minha Bíblia e abre assim, escolhe um texto, enfim, não ora ao Senhor. Ore ao Senhor, pedindo para que Deus te mostre um trecho, um versículo, uma leitura da Bíblia que venha de encontro à sua necessidade. Então, Senhor, fala comigo, me ajuda, que me traz uma orientação de uma palavra sua. Esteja sempre orando ao Senhor antes de ler a Bíblia. Tá certo? Isso também vai te ajudar a compreender a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia de vida. Engrandecido, exaltado seja o teu nome, Senhor. Nome que está acima de qualquer outro nome. Tu és o Deus criador dos céus, criador da terra. Tu és o Deus que formaste o ser humano. Tu és o Deus que fez os animais, a floresta. Quão magnífica, quão perfeita, Deus, é a tua obra. Grandioso és tu, Senhor. Grandioso és tu todos os dias. Ó Pai, a terra declara a tua grandeza, o teu poder é manifesto através da natureza, de tudo que nós observamos. Pai, te pedimos perdão. Tenha misericórdia de nós diante dos nossos pecados. Muitas das vezes pisamos na bola. Muitas das vezes erramos o alvo. Muitas das vezes não obedecemos ao Senhor e acabamos, ó Pai, pecando. E o pecado não é algo bom, o pecado é algo ruim, é algo destrutivo, que deixa que eu fique mais distante de Ti. Então a minha oração é que o Senhor nos perdoe. Perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia de nós. Agora eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor abençoa essa escola bíblica. Esteja me usando para que nesta aula eu possa transmitir de maneira fiel a Tua palavra. E que esse estudo dessa noite, Senhor, possa gerar em nós um crescimento, edificação, que só venha por meio da Tua palavra,
da tua palavra que é viva, que é eficaz e quando bate na nossa vida gera uma transformação, um confronto, mas tudo querendo aí o nosso bem. Então, que o Senhor me use e que o Senhor esteja abençoando quem está nos acompanhando agora em casa, que está nos assistindo, que eles também possam compreender esse estudo. Abra os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, para que essa palavra chegue até esses lares, até as pessoas que nos assistem, essas pessoas o recebam, compreendam, entendam e obedeçam a Deus aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Esta é a minha oração no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí, Salmos capítulo 51, o versículo do 1 ao 10. Vamos ler aqui os primeiros 10 versículos. Salmos capítulo 51, o versículo vai ser do versículo 1 ao versículo 10. Hoje o tema do nosso estudo bíblico de hoje é a hedionez do nosso pecado. Hedionez vem da palavra hediondo, já falar em crime hediondo, já eu explico melhor um pouco sobre onde eu quero chegar com esse título. Vamos primeiro fazer essa leitura bíblica. O Salmo 51, ele é um salmo de confissão e arrependimento, certo? O Salmo 51 é um salmo de confissão e de arrependimento, né? Então aqui nós vemos aqui a questão de Davi, que confessa, né, o seu pecado, ele lamenta o seu erro, ele lamenta o que ele fez, e aqui ele demonstra, portanto, o arrependimento de ter desobedecido, de ter pecado contra Deus. Olha só, Salmo 51 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Versículo 5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo e no recôndito fazes conhecer a tua sabedoria. Versículo 7: purifica-me como o isopor e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, né? Tem aquela canção que diz: alvo mais que a neve. Está aqui no versículo 7, né? Davi diz: lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Sabe que a neve é bem branquinha, né? Então ele está pedindo para que Deus lave a alma dele para que fique mais branco, mais alvo do que a neve. E aí: faze-me ouvir com júbilo e alegria, para que exulte os nossos os que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha que versículo lindo, meus amados irmãos, esse versículo 10, né? Olha o que Davi está pedindo aqui. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, né? Olha só que coisa maravilhosa, que coisa linda de se ler esse texto aqui de confissão e arrependimento do Davi. Então tá aí, esse é o Salmo 51. Hoje nós vamos falar aqui sobre a hedionidez do pecado, certo? A palavra hedionidez vem podemos falar assim, daquela questão do crime hediondo. Crime hediondo. E o que é um crime hediondo, né?
O crime hediondo é adulteração, corrupção, o estupro de vulneráveis, né, pessoas menores de idade. Sabe aqueles crimes, os piores? Aquele crime que muitas das vezes você dá o dinheiro, ou melhor, ele não tem como você pagar por ele, né? Tem alguns crimes que você paga, tem a palavrinha agora que vem na minha mente, eu esqueci. Tem uns crimes que você comete, você paga e você é solto, né? Basta ter dinheiro. Mas existem alguns crimes que você comete que esses crimes, mesmo você pode ser o cara mais rico do mundo, mas ele não te libera, né? Ele não vai deixar você livre da prisão. Então existe o crime hediondo. O crime hediondo é aquele crime horroroso. Imagine um estupro de uma criança, né? Tem algo mais horroroso que isso? Se tem duas coisas que me deixam assim horrorizado quando eu assisto TV, quando a agressão física, verbal, sexual contra criança e adolescente e também contra pessoas idosas. De todos os crimes que eu fico muito chateado, com muita raiva, que dá vontade de vomitar, dá ânsia de vômito ao ver, é crime cometido contra criança e adolescente, contra idoso, principalmente estupro, né? A questão do estupro é algo assim terrível, terrível, uma marca que a pessoa que foi vítima disso sabe o que eu estou falando, né? Quem é vítima de um estupro, criança, adolescente, um idoso, sabe? Claro, um estupro ele é algo ruim em todas as idades, mas esse público é mais vulnerável, né? Tanto a criança como o adolescente como o idoso é muito mais vulnerável ainda do que qualquer outra situação, é mais difícil ainda, mas enfim. Então, o crime hediondo, ele é aquele que causa horror, é aquele que causa uma repulsa, é algo horrível, certo? No sentido figurado, eu posso dizer que o crime hediondo, ou então a palavra hediondo, tem a ver com o quê? Com indignação moral. Ele deixa você indignado. Sabe quando você vê uma situação que você fica indignado, você fica super chateado, você fica super irado, porque você parece, não, isso não é verdade isso que eu estou lendo. Não é verdade isso que eu estou assistindo. De tamanha coisa ruim é a notícia, né? A gente fica indignado. Então, a gente às vezes fica pavoroso, né? Fica com pavor. A gente fica realmente numa situação de horror. Parece um filme de terror. Parece um filme de terror. Então, isso daqui é a palavra hediondo. Eu estou querendo facilitar para você, para poder entrar na mensagem e se encaixar direitinho no seu entendimento. Hoje eu vou falar sobre a hediondez do nosso pecado. Meu irmão, se um crime é hediondo, se a palavra hediondo é sinônimo, é adjetivo de coisa ruim, de coisa horrorosa, de coisa pavorosa, de coisa repulsiva, de indignação, é isso que eu quero dizer para você. O pecado também é algo horroroso. O pecado é hediondo. É isso que eu quero dizer para vocês. Resumindo a introdução de hoje. O pecado é hediondo. Eu comparo o pecado com um crime hediondo. O pecado é algo horrível. O pecado é algo pavoroso. O pecado é algo que causa indignação, pelo menos deveria causar. Se você não sente nada quando você peca, alguma coisa de errado está na sua vida, porque o pecado ele causa, né, tristeza a gente que é crente, né? A gente é uma nova criatura, a gente nasceu de novo. Então quando a gente erra, quando a gente peca, o que é que acontece? A gente tem que se entristecer. E logo após se entristecer, a gente tem que ficar o quê? Confessando a Deus. Senhor, confesso, Senhor, que hoje eu fiz isso, que hoje eu pisei na bola, que hoje eu falei de fulano, que hoje eu machuquei fulano com minhas palavras, com minhas atitudes. Isso é ruim, eu estou triste, Senhor, eu confesso diante de Ti esses pecados, peço por misericórdia, perdão. E a gente deve correr diretamente para os pés de Jesus para se arrepender diante do crime hediondo, diante da coisa horrorosa que é o pecado que a gente cometeu contra Deus e contra o próximo. Porque quando você peca contra o próximo, você está pecando contra Deus também. Sabe por quê? Porque Deus diz o quê? Em primeiro lugar, a gente tem que amar a Ele acima de todas as coisas, mas também Ele tem outro mandamento que diz:
ame o teu próximo, né? Então, quando a gente peca contra o nosso próximo, a gente também está pecando contra Deus. Estamos pecando contra Deus, porque a ordem de Deus é para a gente amar o próximo. Então, se eu não amo o próximo, se eu trato o próximo ruim, se eu trato o próximo mal, eu estou pecando, e eu estou pecando contra Deus e pecando contra o meu irmão. Já que hediondo significa uma coisa horrível, uma coisa ruim, uma coisa pavorosa, o pecado na Bíblia, ele tem um sentido de quê? De iniquidade, de transgredir, de desobedecer. Resumindo, o pecado é errar o alvo. Pronto. A palavra correta aqui, mais certinha para a gente entender aqui nessa noite. Pecar é a gente errar o alvo. Quando nós erramos o alvo, nós estamos pecando. E quando é que eu erro o alvo? Quando eu faço o que está diferente do que está escrito aqui. Deus fez a Bíblia, né? Tem aqui a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. E aqui Deus, né, traz muitas orientações para a gente sobre todo assunto. Sexualidade, política, certo? Ciência, vida amorosa, financeiro, ou seja, tudo que você quiser buscar a orientação de Deus, você vai encontrar aqui. É um livro completo. E Deus vem falando, né? Olha, faça assim, obedeça isso, haja desse jeito, tenha essa atitude. Então, quando a gente faz o contrário que está escrito aqui, a gente está errando o alvo. E errar o alvo é pecado. E o pecado é algo horroroso. O pecado é algo que causa pavor. Por que o pecado é tão ruim? Por que eu comparo o pecado com um crime hediondo? Porque o pecado vai deixar a gente mais afastado de Jesus. Vai quebrar a intimidade, vai gerar algo ruim. O pecado, o pecado é destrutivo em todos os sentidos. Não tem algo nada de bom no pecado. É só para nos destruir. Isso falando espiritualmente. Claro que para a carne o pecado é bom demais, né? Satisfazer a nossa carne, os nossos desejos. Mas diante de Deus, da vida espiritual, o pecado ele é totalmente destrutivo. A gente tem que fugir, tem que passar longe do pecado. Nós vemos aqui Davi, né, que traiu a sua mulher com Betseba. E aqui ele faz uma confissão, né? Ele diz: Senhor, eu preciso ser, me purifica, Deus, me purifica como isopor e eu ficarei limpo, né? Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ou seja, Davi está se sentindo impuro, sujo, e realmente estava, porque ele pecou. Então ele está pedindo que Deus lave ele, que Deus deixe ele branquinho, mais alvo do que a neve. Por quê? Porque ele se sujou, ele desgraçou a vida dele por causa do pecado. Meus amados irmãos, o pecado ele é hediondo, o pecado ele é ruim, o pecado ele é horroroso, horroroso. E em Romanos 6, capítulo 23, nós vamos ver a consequência do pecado, porque o pecado também traz as consequências. Qual é a consequência de quem peca? Romanos 6, 23 diz: pois o salário do pecado é a morte. E o versículo continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a vida está em Jesus e a morte está no pecado. Está no pecado. O salário do pecado é a morte. Então as pessoas que vivem no pecado estão mortas espiritualmente. Precisam ser ressuscitadas, precisam nascer de novo, precisam ser nova criatura. Através de quem? Daquele que dá a vida eterna de forma gratuita, que é Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Isso é Romanos capítulo 6, versículo 23. Sabe também uma consequência do pecado? O pecado também está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que significa destituídos? Significa que estão demitidos, que não vão fazer parte da glória de Deus, que não vão ter acesso
a vida eterna, que não vão morar com Deus no céu, não vão poder morar no céu, não vão poder viver a vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, você está morto toda a eternidade, e também porque toda pessoa que peca está destituída, né? E diz que todos pecaram, ou seja, não existe ninguém nessa face da terra que não comete pecado. Todos nós pecamos. A diferença é que quem não tem Jesus peca que nem sente, né? Tá nem aí. O negócio dele é satisfazer o eu, é as suas vontades, é os meus desejos. A pessoa está pouco se lixando no que a Bíblia diz, estou nem aí, eu vou pecar, eu vou curtir a vida, eu vou aproveitar. Mas aí quando a gente entende, né, o propósito de Deus para a vida do ser humano e a gente reconhece Jesus como Salvador, e aí a gente começa a ver o mundo de uma forma diferente, que nós chamamos de cosmovisão cristã. A gente enxerga o mundo à luz do que? Da Bíblia. E aí meus olhos espirituais se abrem por um milagre, pela graça e misericórdia de Deus, e você começa a saber o que é certo e o que é errado, você começa a entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E aí a gente é salvo, é nova criatura, porém a carne ainda está aqui, né? A carne ainda está aqui. Mas a diferença é que a gente não tem prazer em pecar, né? E quando a gente peca, a gente fica triste. A gente não vive naquela vida que vivia antes de entregar a vida a Cristo, né? Pecando deliberadamente, toda hora, né? Não, depois que a gente aceita Cristo, a gente tem uma nova atitude diante das situações da vida. E essa nova atitude nos leva a viver uma vida de santidade. Então, quando a gente erra um alvo, quando a gente peca, a gente se sente triste. O Espírito Santo de Deus se entristece. E aí a gente logo corre para os braços de Deus, do Senhor Jesus, confessa os pecados e diz o quê? Que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Olha que Deus maravilhoso, olha que Deus bondoso. Mas o pecado, ele traz as consequências são ruins. A consequência do pecado é morte. A consequência do pecado é a gente ficar mais distante de Deus. Então, cuide da sua vida, certo? Busque a santidade, busque a obediência, busque sempre ter uma intimidade com o Senhor e fugir do pecado. Fuja do pecado, fuja da morte, fuja daquilo que lhe separa da presença de Deus, que lhe afasta da presença de Deus. Viva uma vida de obediência e santidade, porque as consequências do pecado não é bom a gente pagar. Não é bom. Tome cuidado, que tem consequência. Você talvez está pecando aí, só você e Deus sabe. Eu estou cometendo um pecado aqui, só eu e Deus sabe. E você pensa que não vai acontecer nada. Não, eu estou pecando até agora, não aconteceu nada. Eu vou aqui levando, né, empurrando com a minha barriga, ninguém sabe, eu e Deus e tal. Cuidado, que a conta vai chegar, certo? O talão vai chegar, a consequência vai chegar. Não pense que você vai se escapar das consequências do pecado, não, viu? Todo mundo, certo? Uma hora vai pagar a conta, vai pagar a conta. Pode ter certeza, certo? Pode ter certeza. Então, meu amado, o nosso pecado é hediondo, o nosso pecado é ruim, levando em conta as consequências que a gente vai ter. Então, quando a gente peca, o relacionamento que a gente tem com Deus fica quebrado, né? Quando a gente peca, o nosso relacionamento com Deus fica mais distante. Aquela comunhão já não existe mais. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Lembra? Eu já preguei dias atrás sobre Adão e Eva, né? Eles pecaram, e quando eles pecaram, o que aconteceu? Sentiram vergonha, viram que estavam nus e se esconderam de Deus. Ou seja, o relacionamento foi quebrado. Aquela conversa que Deus tinha com Adão e Eva passou agora a não acontecer com a mesma frequência, da mesma forma que acontecia. Eles se sentiram envergonhados, se sentiram vergonha e medo, temor de Deus, né? Correram, se esconderam. Por quê? Porque o relacionamento foi quebrado. Então, quando a gente desobedece a Deus, quando a gente peca, a gente está quebrando o nosso relacionamento com Deus, está deixando ele mais frágil, está deixando ele... a gente passa a se distanciar de Deus. E o pecado também, ele vai trazer confusão para a sua vida. Além de deixar você separado de Deus, vai deixar você confuso. Vai deixar você totalmente confuso.
certo? O pecado ele vai estragar a sua vida. E aqui eu digo em todas as áreas: casamento, amizade, financeiro, ou seja, onde você erra, meu irmão, você vai arranjar problema para a tua vida. Em primeiro lugar, você vai arranjar problema com Deus. Sua vida de relacionamento com Deus vai ficar frágil. E você vai arranjar problema para você mesmo, que você vai colher as consequências. E também o relacionamento com o próximo também é prejudicado, né? Quando você peca, você vai ofender a Deus, você vai ficar confuso e você vai prejudicar o próximo, né? Você vai estragar o seu relacionamento de amizade com o próximo. Porque se a gente, eu disse a você, se a gente peca contra o próximo, a gente também está pecando contra Deus. Porque a vontade de Deus é que a gente ame o próximo. Então, a gente começa a fazer acusações aos outros, a gente quer acobertar erros, a gente quer transferir a responsabilidade para fulano, para ciclano, enfim, é confusão. O pecado só gera confusão. Então, o nosso pecado feriu o coração de Deus e nos trouxe um mal inominável a toda a criação, né? Através de Adão e Eva, o pecado aí entrou no mundo. Então, o ambiente à nossa volta, tudo que a gente vê hoje, a injustiça, a violência, o desrespeito, o sofrimento, todo esse caos do planeta Terra que você está vendo hoje, meu irmão, isso é pecado. É o pecado da humanidade, as consequências. Essa violência toda, tudo isso que você está vendo acontecer no mundo, né, é pecado, é o pecado. Ele gera essa desgraça. Ele é tipo o vírus, né? Falando do coronavírus, também em época de coronavírus. O pecado ele é um vírus que quando ele entra no nosso organismo, quando ele entra na nossa vida, ele causa estrago, né? Ele mexe com tudo, acanalha tudo, no nosso linguajar aqui, né? Acanalha, quebra com tudo. Né? Por isso que o mundo está virado de perna cabeça. O mundo está de cabeça para baixo. Está tudo bagunçado no mundo. Está tudo invertido, porque isso é consequência do coração pecaminoso do homem que é pecaminoso e que faz as coisas sem consultar a Deus e sem obedecer a Deus. Então o pecado, ele é hediondo em primeiro lugar por causa das suas consequências, que é isso que eu falei, e o pecado ele também é hediondo, levando em consideração aquele que foi ofendido. Quando você peca, você está ofendendo a Deus. O Salmos, capítulo 51, né, versículo 4, diz assim, ó: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então Davi está falando, olha, eu pequei contra Deus, contra ti somente eu pequei. Então o pecado ele é hediondo porque a gente está ofendendo a Deus. Por isso que o pecado é horrível, por isso que o pecado é ruim, por isso que o pecado é pavoroso, porque a gente está ofendendo Deus. Estamos ofendendo Deus. Então o ofendido pelo nosso pecado não foi alguém falho e infinito, mas o ofendido pelo nosso pecado é aquele que é todo poderoso, é aquele que é infinito, é aquele que é absolutamente santo. Então imagina, você está ofendendo, não é um ser humano imperfeito não, você está ofendendo aquele que é santo, que é todo poderoso. É esse que você está ofendendo quando a gente peca, quando você peca. Você está ofendendo aquele que é infinito, que é todo poderoso, aquele que é santo, está ofendendo a Deus. Então o pecado contra o próximo é, em última análise, contra Deus, porque Deus criou o homem, colocou o homem, né, os seres humanos, para uns se relacionar com outros, com amor, amar o próximo. Então o pecado ele é hediondo porque ofende a Deus. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Alguns exemplos aqui para você ver o quanto Deus ele é poderoso, o quanto ele é grande, o que é que acontece com as pessoas, né? Quando se estão diante de Deus. Lembra de Moisés? Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Moisés, ao se aproximar de uma grande experiência com Deus, ele ouve do Senhor dizendo: não te chegues para cá. Tiras as sandálias de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então olha só
Deus falando aqui para Moisés: ei, tira as suas sandálias, porque o lugar onde você pisa é santo, tá? Diante de Deus, diante da presença de Deus. Aí nós vemos aí Isaías no capítulo 6, do versículo 3 ao 5, quando diz, né, Isaías ele vai ter uma visão da glória e da santidade de Deus. Então ele se sente pecador, ele vê o quanto ele é pecador diante de Deus, e junto todos os seres humanos. Nós vamos ver aí Isaías totalmente, né, poxa, quem sou eu para estar diante da presença de Deus? Eu sou tão pecador, eu sou tão ruim. E João, em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, João, ao ver Cristo glorificado, ele caiu aos pés como morto, diz a Bíblia. Certo? João, ao ver Cristo glorificado, ele simplesmente cai aos pés do Senhor como morto. Tamanha a santidade de Deus. Isso está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Tá certo? Então veja, meu irmão, estar diante de Deus é algo muito grandioso, né? Uma pessoa pecadora, uma pessoa impura não pode chegar perto de Deus, né? Diante da presença dele, de ver Deus. As pessoas que tiveram aí alguma aproximação com Deus no Velho Testamento, você vê muito, Deus se manifestava, Deus aparecia numa sarça ardente, né? Deus aparecia através de um fogo, enfim, Deus se manifestava de várias formas, e as pessoas que tinham esse contato, essas pessoas tremiam, desmaiavam, caíam, se distanciavam. Tamanho é a glória de Deus. Então, quando a gente peca, a gente está ofendendo esse Deus que é forte e todo-poderoso. Por isso que o pecado, ele é hediondo. Encerrando aqui a nossa reflexão dessa noite, né? Com o nosso pecado, nós temos ofendido, lembre-se, não somente o nosso semelhante, mas nós estamos ofendendo a Deus, que é perfeito e santo. Então nós nunca poderíamos pagar a nossa dívida, porque nós somos infinitos e pecadores. Só quem pode pagar o nosso pecado, a nossa dívida é Jesus Cristo, e Ele fez isso, né? Jesus fez isso por nós. Porque eu e você não merece estar na presença de Deus, eu e você não merece ser salvo, eu e você não merece conversar com Deus, por causa do nosso pecado, por causa da nossa decisão de querer fazer somente os nossos desejos, nossas vontades. Mas louvado seja Deus pela tua graça e misericórdia, nos salvou. E hoje nós temos um relacionamento com Deus, mesmo ainda estando no pecado, né? A gente não é perfeito, não somos 100% santo ainda. Nós ainda teremos o nosso corpo glorificado, né? Quando aconteceu o arrebatamento, nós vamos embora, vamos nos encontrar com Deus, aí sim, né? Nós teremos uma nova vida, né? Essa carne aqui, as coisas desse mundo aqui vão ficar para trás. Então, meus amados irmãos, só o Senhor Jesus Cristo pode resolver o angustiante problema do pecado. Só Jesus Cristo pode resolver a situação do pecado. Só Ele pode perdoar a gente de todos os pecados, certo? Então, a minha palavra nessa noite é que você reveja a sua vida espiritual, reveja as suas atitudes, as suas palavras, reveja se você está cometendo pecado, né, repetidamente. Se existe alguma área da sua vida que você precisa tratar com urgência, faça isso, porque o pecado é hediondo. O pecado é terrível. O pecado é mau. E o pecado ofende a Deus. O pecado desgraça a sua vida. O pecado desgraça a vida do seu próximo, do seu irmão, de sua mãe, de sua família. Então, cuide, tenha mais zelo pela sua vida espiritual. Tenha mais zelo pela sua vida de relacionamento com Deus. Fuja do pecado. Corra longe do pecado, assuma uma nova postura, busque a santidade, ore mais, leia mais, obedeça mais, leia mais a Bíblia, obedeça mais, tá certo? Fuja do pecado. Então, meus amados irmãos, esse é o nosso estudo de hoje, né? De uma forma mais rápida, mais sucinta, mas que já deu para a gente refletir e tirar lições. E eu deixo como dever de casa você ler aí o Salmo 51, todo o Salmo. Leia todo o Salmo capítulo 51. Eu só li aqui até o versículo 10, né? E eu vou encerrar com o versículo 10, que é quando Davi fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria, ó Deus, em mim um coração puro
e renova dentro de mim um espírito inabalável, certo? Que essa seja a nossa oração. Senhor, cria em mim um coração puro, me purifica como isopor, eu quero ser mais alvo do que a neve, me perdoa, eu errei o alvo, Senhor, eu pequei, mas estou aqui confessando, quero melhorar, quero servir ao Senhor com obediência, com gratidão, com amor, servir ao próximo. Eu quero ser bênção no meu casamento, no meu relacionamento, nas minhas amizades, na igreja, no trabalho, enfim, em todos os ambientes eu quero ser bênção. Então, viva uma vida de santidade, você será bênção em todo o ambiente que você frequenta, em todo o ambiente que você estiver. Tá certo, meus amados irmãos? Antes de orar encerrando, só alguns avisos, comunicados. Domingo, nós temos mais um culto de louvor, de celebração, será a ceia, viu? Será o culto de ceia. Como é que faz para participar? Devido ao período de pandemia, nós ainda estamos com nossos cultos, com limitações de vagas. O público de risco não pode participar do nosso culto presencial. Quem é o público de risco? Pessoas acima de 60 anos, pessoas com comorbidades, crianças abaixo de 10 anos de idade também não pode frequentar. Então esse público é o público de risco. E o público de risco vai ficar sem ver o culto? Não. Você pode acessar a internet, o Facebook, é transmitido 5h30 da tarde. Domingo, 5h30 da tarde, no nosso Facebook é transmitido o culto. E você pode também preparar os elementos da ceia na sua casa. O público de risco que não pode participar do culto presencial, pode participar, tá certo? Na sua casa, mesmo fazer a ceia. Você compra ali um pãozinho, um suco de uva, algo que representa aí o sangue de Cristo e o corpo de Cristo, e faz na sua casa com sua família, assistindo aí online a nossa transmissão. E já você que vem e pode participar do culto presencial, você que não faz parte do grupo de risco, você vai se inscrever. A gente passa essa lista toda semana. A partir de amanhã ela vai começar a rolar lá no grupo da igreja, nos PGMs. Aí você coloca o seu nome, tá certo? Só temos 24 vagas. A nossa igreja hoje presencialmente comporta 24 pessoas. Então você vai deixar seu nome lá, certo? No WhatsApp da igreja. Se você vai trazer um visitante, tem que colocar lá também nessa lista, tá certo? O nome do visitante. O uso de máscara é obrigatório. Use máscara, vá de máscara. Se possível, leve uma garrafinha de água, certo? Para evitar o deslocamento ao bebedouro. Lá a igreja está tomando todos os cuidados. Temos também o álcool 70, temos a higienização dos pés, Você pisa lá no tapete. Temos a aferição, meu Deus, como é o nome? Para aferir a temperatura do seu corpo, certo? Temos também o termômetro para verificar a temperatura do seu corpo. Então estamos tomando todos os cuidados necessários para evitar a propagação desse vírus, e estamos ansiosos e desejosos que isso acabe o mais rápido possível para que a gente possa receber 100% de toda a igreja. Mas por demais, no momento ainda nós vamos trabalhar, o público de risco ainda não vai poder participar dos nossos cultos. Deixa eu ver aqui outro comunicado. Amanhã, sexta-feira, vai acontecer uma vigília de oração online, que vai envolver todas as igrejas batistas da região do Seridó. E cada igreja vai ter um horário, A igreja batista de Caicó, de Timbaúba e Jardim de Piranhas, vai ficar no horário de 7 a 8 da noite. De 7 a 8, não, desculpa, é de 8 às 9 da noite, tá certo? O horário da nossa igreja é de 8 às 9, igreja de Caicó, de Timbaúba dos Batistas e Jardim de Piranhas. Mas a vigília vai começar de 6 da noite, vai de 6 da noite até meia-noite. Então cada horário tem igrejas participando. Então você pode assistir, a partir de 6 da noite eu vou estar postando o link também no grupo da igreja, para que você possa assistir a vigília. Então de 6 até meia-noite, todo o Seridó, todas as igrejas batistas do Seridó vão estar nessa vigília online. Então se você deseja assistir,
eu vou estar colocando o link no grupo da igreja. Participe, vai ser uma bênção, tá certo? Hoje é a última escola bíblica online, somente online. A partir da próxima quinta-feira, dia 8 de outubro, a escola bíblica também vai ser presencial. Olha que coisa boa, olha que notícia maravilhosa. Próxima quinta, a escola bíblica será presencial e online. Quem é que vai poder participar da escola bíblica presencial? É o mesmo esquema do domingo, certo? Aquilo que eu já falei aqui agora há pouco atrás, não vou repetir. Público de risco não pode. Você que não faz parte do grupo de risco vai poder participar. Vou fazer da mesma forma, vou colocar a lista no grupo da igreja para você se inscrever para assistir a escola bíblica na igreja. E para quem não pode participar, a escola bíblica também será transmitida ao vivo diretamente da igreja pelo Facebook aqui da nossa igreja, beleza? Os avisos comunicados são esses. Vou orar encerrando e aí a gente se encontra numa outra oportunidade, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por esse estudo, obrigado por essa palavra. Vimos aqui o quanto o pecado é hediondo, o quanto o pecado é ruim, o quanto o pecado é horroroso. E diante disso, Senhor, nós queremos te pedir perdão e misericórdia. Perdoa nossos pecados, perdoa as vezes que nós erramos o alvo. Perdoa, meu Pai, porque muitas das vezes nós ofendemos a Ti, desobedecendo, fazendo aquilo que não é da Tua vontade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, nos ajuda a viver uma vida de santidade. Nos ajuda a viver uma vida de obediência, servindo a Ti, ó Pai, servindo ao próximo com todo amor, dedicação, temor, zelo, responsabilidade, compromisso. Nos ajuda a vivermos uma vida reta diante dos Teus olhos. Livra-nos, ó Pai, de todo mal, de todo mal. Nos guarda, Senhor, de todo mal. E nos ajuda na nossa caminhada cristã diariamente, porque sem Ti nós não somos nada. Nós precisamos, Senhor, da Tua ajuda, da Tua força. Nós precisamos, Senhor, de Ti diariamente. Então nos ajuda todos os dias a viver uma vida que agrada a Ti. Abençoa os irmãos que estão agora em casa nos assistindo. Também esteja cuidando desses irmãos, livrando de todo mal. Aqueles que estiverem desempregados, que o Senhor abra uma porta de emprego. Eu oro por porta de emprego. Aqueles que estiverem enfermos, que o Senhor traga cura, restauração da saúde. Eu coloco diante de Ti essas pessoas que nos assistem. Eu não sei quais são os seus problemas, os seus dilemas, mas o Senhor conhece a vida de cada um. Eu entrego essas vidas em Tuas mãos e Te peço, Senhor, vem fazer a Tua vontade na vida dessas pessoas, na minha vida, na minha família, na minha casa, igualmente na vida, na casa, na família dessas pessoas que nos assistem. Abençoa a nossa cidade, Timbaúba dos Batistas. Abençoa, ó Pai, as autoridades. Abençoa, ó Pai, o pessoal da saúde que está lidando com esse vírus. Que o Senhor, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos pela vacina, Senhor. Que venha uma vacina eficaz para acabar com tudo isso. Ó Pai, vem operar o Teu milagre, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Nos dá uma boa noite também de sono, de descanso, um restante final de semana abençoado na Tua presença, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, pessoal? A gente se encontra em outra oportunidade, que Deus te abençoe e até mais. Lembre-se, domingo é culto de ceia do Senhor. Se inscreva lá. Você não pode participar, assista de forma online. Forte abraço.